Olá pessoal, sejam bem-vindos ao José Maio, meu jornal epistêmico. Hoje a gente vai conversar com o João Victor Fidelis Belusso sobre o José Guilherme Belchior. Para mim é uma honra, porque por muitos anos o Belchior foi um dos meus intelectuais favoritos. Eu almejei a carreira diplomática graças a ele. E uma das coisas que eu acho que faz falta assim, no debate intelectual é uma figura que é o Belchior, era um intelectual sofisticado, lia bastante, tanto críticos quanto pessoas que tinham afinidade, e ele tinha um lado autêntico. Então acho que vai ser interessante. O João tem uma pesquisa bem interessante sobre o Belchior, depois eu tento deixar na descrição, que deu alguns problemas no YouTube, às vezes eu consigo colocar na descrição o link, às vezes não. Aí eu estou tentando resolver isso, mas eu vou deixar ali para vocês a dissertação do João, que é maravilhosa sobre o Belchior. Bom, pessoal, antes de começar a entrevista, eu queria agradecer ao Thales e Thales se apresente, porque o Thales talvez ele vai ser co-host de outras entrevistas. Eu queria agradecer ao Thales, ao pessoal do Neoliberais BR também pelo apoio que estão me dando ao canal e ao Guilherme Carvalho e também ao Bruno Gomes pelo auxílio na minha campanha. Tudo bem, pessoal? Sou o Thales, estou aqui de co-host temporariamente, espero poder ficar mais. Estou cursando História atualmente, contribuo às vezes para o Economia Mainstream com texto de História Econômica e também já contribuí com alguns textos para o movimento do Neoliberais BR também. Espero poder fazer uma boa entrevista aqui com vocês. Bom, pessoal, queria agradecer primeiramente ao João por ter aceitado o convite, pelo seu trabalho. Mas antes, João, antes de dar a palavra a ti, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação sua. Pessoal, o João Victor Fidelis Beluzzo. Ele tem mestrado em História e Cultura Política na Unesp, no campus de Franca, São Paulo. É graduado em História, bacharelado e licenciatura pela mesma instituição. Participa do grupo de pesquisa e estudos intelectuais e políticas na área das Américas, da abreviação IPA, sob a orientação do professor Marcos Sorrilha Pinheiro. Acho que todo mundo que é nerd e gosta de história americana deve conhecer o professor Marcos. Ele é um historiador muito importante, principalmente para a divulgação de história do Brasil. Ele possui interesses na área de história dos Estados Unidos e história intelectual. Bom, João, eu te dou a palavra e depois queria te perguntar o que te motivou a estudar a tradição liberal e principalmente o José Guilherme Belchior, né, que é um liberal de peso e é brasileiro, né? Então, queria sinta-se à vontade, João. Bom, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Acho que vai ser uma conversa bem legal sobre o Belchior, que é um tema assim, que não é muito falado mais hoje em dia, né? Ele teve seus picos ali, mas hoje ele já acaba sendo, voltou a ser esquecido, né? Então acho que vai ser uma conversa bem interessante para todos nós. Inicialmente, sobre essa motivação que me levou a estudar o Belchior, acho que a gente teria que voltar lá para a época da minha graduação, foi ali 2017, 2018, 2019. Foi um momento assim que o pessoal estava discutindo muito liberalismo no Brasil, né? A gente estava ali na época das eleições, depois veio o Bolsonaro, começou-se a discutir a questão do liberalismo por conta do Paulo Guedes. E na época as referências que o movimento liberal no Brasil tinha era geralmente a galera mais conservadora, liberal conservadora, né? Os austríacos, os monetaristas e tal. E na Unesp, ah, esse contexto acabou se refletindo na formação de vários grupos de discussão, de militância mesmo. E a gente e existia, né, um grupo ali de estudos liberais, era o grupo de estudos liberais de Franca. E a gente se reunia a cada 2, 3 semanas para discutir algum autor, autores canônicos mesmo. Então a gente viu o Tocqueville, o Stuart Mill, o Amartya Sen, que é mais recente, né, que já é uma outra vibe. E nessas discussões, a gente acabava muitas vezes usando o Melchior como uma fonte de consulta. Já ainda mais pelo liberalismo aqui do moderno, ele falava de vários, colocava várias referências ali, então o Melchior acabava sendo uma espécie de consulta. Só que ao mesmo tempo, dava para perceber que o Melchior ele não falava a mesma coisa que essas outras referências que a galera mobilizava aqui, né? Enquanto essas outras referências é, eram muito assim radicais na crítica ao Estado, o Belchior ele já falava do Estado de uma outra forma, né? Não como uma defesa de um Estado obeso, de um Estado planejador, mas também não aquela questão do Estado como algo necessariamente ruim, né? A priori assim ruim.
Então eu comecei a me interessar pelo Melchior e comecei a querer estudar ele como fonte de pesquisa mesmo, né? Para entender qual que é essa questão do liberalismo dele, a mesma ideia da pluralidade dos liberalismos. Então o Melchior acabou surgindo por conta disso. E naquele momento era muito oportuno para isso, porque além das discussões que estava tendo sobre liberalismo no contexto político brasileiro, você tinha a reedição das obras do Melchior, né, pela realizações, foi coordenada pelo professor João César de Castro Rocha. Então, junto com as obras do Melchior, vinha cartas, vinha notícia de jornal, a, algumas entrevistas, pelo menos alguns trechos de entrevistas começaram a ser publicados na internet. Então, tinha muita fonte de estudo. Então, foi ali que eu achei o Melchior, foi ali que eu comecei a me interessar por ele. É, perfeito. Até, coincidentemente, eu faço uma coisa parecida com o Melchior, claro que não com rigor o Melchior era para quem não sabe, assim, ele entrevistou Foucault, ele tinha contato com Raymond Aron, então tinha vários intelectuais no âmbito nacional e internacional que o Melchior trocava correspondências e ele fez uma das melhores, para mim, um dos melhores introdução assim, ao liberalismo e a gente vai ter uma questão sobre isso, eventualmente, sobre o como o Melchior enxergava precisamente o liberalismo, mas antes, João, queria fiquei curioso assim, para saber, assim, além do Melchior, assim, quais são as suas principais influências dentro da tradição liberal? Tu já falou do Sen, do Mill, assim, tu tem um viés mais pro social-liberalismo ou é mais curiosidade de estudo mesmo, assim, tu não tem uma afinidade, assim, além do campo de pesquisa? Eu já estive mais próximo do liberalismo como militante. Hoje é muito mais questão de curiosidade mesmo, né? Ah, mas eu gostava muito na época que eu era mais afoito assim, com a questão de ativismo, do Bobbio, né? Eu sempre achei a teoria dos governos do Bobbio uma forma muito interessante de você enxergar os regimes políticos, né? Para além da ideia de quem governa algo, como se governa isso, né? Para você pensar que mesmo um governo cuja legitimidade no povo ela é reconhecida, esse governo pode acabar caindo, uma espécie de despotismo, né? Então, o Bobbio ele deixa muito evidente essas análises. Ah, mas, além disso, lógico, a gente acha algumas coisas importantes, interessantes naqueles mais clássicos, mesmo. Eu acho legal, apesar de estar longe de ser um dos liberais que eu mais gosto. Mas eu acho interessante um ponto ou outro ali da questão do conhecimento na sociedade, acho legal. E mais recentemente, como eu estou fazendo um doutorado na área de história dos Estados Unidos, estou estudando um outro intelectual lá americano, por conta da proximidade da história intelectual com a história política, eu acabo estudando um pouco como que o movimento de renovação da história política no século passado acaba se associando com alguns intelectuais. Por exemplo, a história política ela foi muito forte no século XIX e no começo do século XX, ali mais ou menos 1920, 1930, ela caiu em desuso porque alguns outros movimentos historiográficos, a escola dos análises, o marxismo, começou a chamar atenção para outros viés. Por exemplo, o político ele seria uma espécie de superfície da história. O que a gente deveria realmente estudar seria a questão, o substrato mais econômico, o substrato mais social. O político não deveria receber tanta importância assim, né? O que vai acontecer é que, a partir da década de 50, vai ter, principalmente na França ali, alguns historiadores que vão tentar renovar essa história política a partir de novos métodos. Então, a ciência política estava surgindo, a gente vai ter vários modelos ali de análise, né? E não é necessariamente um retorno àquela história política do século XIX, mas uma sofisticação dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns historiadores, como o René Remond, ele vai dizer que esse retorno do político na história tem a ver com a saturação de modelos explicativos estruturais. Não necessariamente só o estruturalismo, mas o marxismo, o funcionalismo, a própria vertente da escola dos análises, que tinha a intenção de criar uma história total, uma história totalizante, né? E eles começam a chamar de volta a atenção para a política. E aí, no caso dos intelectuais europeus, existem alguns que vão contribuir para essa saturação dos modelos estruturais. E um deles é um liberal, um sociólogo liberal alemão, chamado Ralph Dahrendorf. Então, o Dahrendorf, eu acho interessante ele, porque ele faz uma crítica
a esses modelos, focando principalmente no marxismo e no funcionalismo do Talcott Parsons, né, da sociologia americana. A ideia de que a história ela é sempre um, um conflito, que é impossível você estabelecer uma filosofia da história, porque ela está sempre mudando. Então, é impossível, tanto do ponto de vista de alguns marxistas, você estabelecer uma teleologia, quanto no sentido do funcionalismo do Talcott Parsons, de você estabelecer uma sociedade estável, porque o conflito é inerente à sociedade, né? Então, como hoje eu estou nessa vibe mais de curioso mesmo, eu acho interessante esse tipo de sociologia para compreender um fenômeno, e não necessariamente para eu defender um projeto de sociedade, um projeto político. Que curioso agora. O Dalenfort, que se pronuncia? Dahrendorf. Dahrendorf, perdão, que meu alemão tá meio destravado. Ok. Não deve estar errado o nome Tu do falou que ele é conhecimento. inerente aos conflitos, então ele teria uma visão mais realista, assim? Sim, sim, nesse sentido, sim. Tá. Tá, é bem próximo da sociologia Até política. para fazer gancho, assim, que acabou conectando, assim, com a questão que eu ia te fazer agora. Tu já falou um pouco no âmbito da política, assim, mas principalmente do conceito de liberalismo, assim. Na sua visão, João, qual que é a diferença, assim, metodológica de análise do liberalismo pela perspectiva da história com as demais ciências, assim? Um dos meus problemas, assim, que eu até, às vezes, não chego a ser cancelado, mas o pessoal da história fica meio bravo comigo, que eu vejo que o pessoal da história, da história, não, da filosofia, que é minha área, perdão, eles acabam cometendo uma visão um pouco equivocada, assim, do liberalismo, né? Tipo, eles colocam, a partir do Montesquieu teve a separação dos três poderes. Só que eles esquecem que os pensadores são fruto do seu tempo, tem todo um contexto e muitas das ideias do Montesquieu já estavam ali. Ele não tirou do nada, assim, sabe? Aí, então eu queria que tu explicasse a diferença assim, de metodologias da história para as demais ciências, assim, principalmente do liberalismo, que eu vejo que o pessoal da história vê o liberalismo de um jeito, o pessoal da filosofia vê de um jeito. E eu gosto de mesclar as duas as análises assim. Até um historiador, muito recentemente que eu e o pessoal do Departamento de História da USP fez uma entrevista com o Quentin Skinner, que é super renomado, assim, em filosofia moderna, que eu gosto muito da leitura, da leitura do contextualismo dele. Assim, eu tenho algumas críticas, mas eu gosto como ele coloca o contexto e traz outros autores, né? Não só o que a gente está acostumado, assim, o Skinner, eu gosto que ele traz quem é que estava debatendo com Kant, assim, não só o Kant, sabe? Não, é. Eu adoro Skinner, eu usei na dissertação e tal. É, eu acho interessante a gente tratar essa questão aí das ideias dentro das ciências humanas de forma geral, porque tem um historiador aqui no Brasil, faleceu faz pouco tempo, que era o José Murilo de Carvalho. E o José Murilo de Carvalho, ele publicou um texto sobre história intelectual no Brasil, que ele falava o seguinte: ó, as ideias aqui no Brasil elas estão sendo tratadas de duas formas diferentes. Uma forma é uma forma que a gente pode chamar de expositiva e que o Skinner chamaria de textualista ou filosófica, que era são aquelas grandes sínteses, né? A história da filosofia, igual, por exemplo, o Marcondes, ele trata. História do liberalismo no Brasil, igual o Antônio Paim trata. Então você pega o livro do Antônio Paim, lógico que é um livro que tem muitos autores, tem muitas referências, a ciência muito, eu usei ele e tal. Mas ele é um catálogo de autores, ele é um catálogo de autores, ele não tem uma preocupação de historicizar cada um e tal. Então, isso seria uma forma expositiva. Você não tem uma preocupação muito grande de fazer uma contextualização histórica. Então, sei lá, o Roberto Campos falou do termo de liberdade, o Melchior falou do termo de liberdade, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Então, liberdade, liberdade, ó, então é a mesma coisa. Ah, o Skinner, quando ele fala de textualismo, ele estaria se referindo a essa ideia que a gente tem, e ele fala muito que é uma leitura da filosofia. Você vai dizer bem melhor do que eu se hoje ainda é dessa forma, né? Eu não sei. Mas para o Skinner, seriam aqueles textos que a compreensão deles seria só pela leitura deles. Você não vai confrontar esses textos com outros da época, né? Você não vai tentar fazer uma contextualização linguística dele, uma contextualização intelectual. Igual você falou, quem que ele está respondendo, né? Isso aí, dentro dessa abordagem expositiva, é o que o José Murilo de Carvalho chama atenção para essas deficiências, né? Não tem uma preocupação de contextualizar a retórica naquela época. Então é só ler o texto. Do outro lado, o José Murilo ele fala que existia uma interpretação sociológica. O que seria essa interpretação sociológica? Você tratar as ideias, as ideologias, como reflexos de interesses de classe, como reflexos de modos de produção, de questões materiais, né? Da questão mais estrutural.
Então, aqui no Brasil, se a gente for pegar textos sobre liberalismo, tem um livro sobre o liberalismo social, que é até um livro que tem sido mobilizado por alguns é, youtubers aí, que é um livro do Rodrigo Castelo, né, que é um livro que se chama O Social Liberalismo e tal. Ele trata o social liberalismo como uma espécie de, vou falar artimanha, mas uma proposta da burguesia, assim, diante do fracasso do neoliberalismo. Tá? Então, a ideia do social-liberalismo seria, de acordo com o Rodrigo Castelo, era você manter os privilégios de determinada classe diante das alterações do contexto econômico. Né? Então, é para mascarar determinados interesses. A gente tem, no âmbito internacional também, o Domênico Losurdo, né, que ficou famoso também o livro dele, Contra a História do Liberalismo, que ele vai fazer essa abordagem do liberalismo como uma ideologia dos proprietários, né? Então ele vai fazer voltar ao liberalismo assim até século XVI. Eu não concordo com essa volta que ele dá. Eu acho que para mim o liberalismo é século XIX para frente. Ah, e também, talvez o texto mais clássico aqui no Brasil, que trata um pouco sobre isso, é aquele do Roberto Schwarz, das ideias fora do lugar. Porque a ideia do Robert Schwarz é que o liberalismo, ele não consegue, a grosso modo, o liberalismo não consegue se adaptar ao Brasil, porque ele foi feito num contexto ali de um modo de produção capitalista na Europa, e o Brasil está vivendo sob uma fundamentação escravista, né, no século XIX. Então, todo aquele liberalismo que é adotado no século XIX, principalmente o Benjamin Constant, não o positivista depois, o Benjamin Constant francês, né, os textos dele aqui, não vão se encaixar muito bem porque a gente estaria vivendo um contexto escravista. Então, reparem, todos esses autores, eles tratam o liberalismo, as ideias, como fundamentadas em determinadas estruturas materiais. Então, você deixa de lado os debates linguísticos, o que aquele texto quer intervir, como que aquele texto quer intervir no contexto linguístico daquela época, no vocabulário daquela época, porque você mexendo no vocabulário, você cria instrumentos para legitimar novos projetos políticos. Né? O Skinner mesmo vai dizer que aquilo que é possível fazer em política é limitado pelo que é possível legitimar. E a linguagem é uma das principais formas de você legitimar projetos. Certo? Então, o que o José Murilo de Carvalho ele vai propor? Ele vai propor uma abordagem focada na retórica, né, na história da retórica no Brasil. E dentro dessa retórica, você pode inserir o contextualismo linguístico. Né? Eu estou falando muito dele porque você já mencionou, então eu vou introduzir ele aqui. A gente tem livros sobre liberalismo feitos por contextualistas que são maravilhosos. Você tem o Michael Friedman, que escreveu acho que 2 ou 3 livros só sobre o social liberalismo na Europa. Né? E ele tem uma preocupação assim de colocar em diálogo os autores de uma mesma época. O que esse cara quer dizer com liberdade? O que esse cara quer dizer com igualdade? Ele está falando isso porque tem outro autor que já estava usando esse termo, então ele está contestando esse outro autor. Então isso é muito mais proveitoso para a história das ideias do que você simplesmente tratar uma ideia como a ideologia da classe burguesa, a ideologia da classe proletária. Não é rejeitar. O marxismo foi importante, essas outras abordagens são importantíssimas. Não é rejeitar, mas é sofisticar elas. Né? Uh, então, o contextualismo linguístico, como ele trata a, o texto, a ideia como um ato de fala, né? O que seria um ato de fala? Seria um artifício linguístico proferido por atores particulares, respondendo a problemas particulares dentro de contextos particulares e utilizando e dialogando com convenções linguísticas específicas. Então, para você entender um autor, para você entender um Belchior, para você entender qualquer autor, seja liberal, marxista, anarquista, qualquer coisa que for, você vai ter que colocar ele dentro do seu contexto linguístico. Né? Senão você vai estar muito preso aos problemas de anacronismo. Você tentar interpretar esse autor como que os outros atribuíram rótulos a ele, né? Ou mesmo você olhar como que aquele autor está sendo utilizado em determinado contexto, que era uma coisa bem diferente do que ele estava propondo naquela época. Né? Então, o contextualismo linguístico, eu acho que ele é uma ferramenta muito, lógico, ele tem limitações, também vejo alguns problemas, o Skinner tem alguns pontos ali, mas eu acho que ele tem algumas vantagens no sentido dele não rejeitar a filosofia. Ele tenta fazer uma intersecção entre a história e a filosofia, né?
Ele pega muito do Wittgenstein, do John Austin, a galera da filosofia da linguagem de forma geral. Mas eu acho que essa visão do José Murilo de Carvalho, ela é boa para entender um geralzão de como o liberalismo e as ideias, de forma geral, são tratadas na história. Perfeito. Agora eu vou passar a palavra para o Thales, mas só antes eu queria te agradecer, João, porque eu também concordo que o liberalismo é do século XIX em diante. O pessoal briga comigo, mas que eu falo, o Adam Smith ser liberal não é tão fácil assim de dizer. Daí o pessoal fica, não, não, ele é tão. Ah, mostra. É uma Só- leitura que os economistas do século XIX É. fizeram. Da... Mas lá, Thales. Então, você falou aí do contexto linguístico, né? Também acho que é muito importante a gente falar disso. E acho que, não sei, nos debates que eu acompanho já não existe mais tanta essa dicotomia, mas em muitos lugares, assim, que eu vejo no debate, assim, mais ligado ao senso comum, parece que existe um embate entre igualdade e liberdade, como se eles fossem conceitos opostos, como se o liberalismo não pudesse tratar de igualdade também. Então, eu queria saber, assim, da sua perspectiva, como se deu esse debate historicamente falando, claro, entre igualdade e liberdade e como que ele contribuiu para o surgimento da social-democracia que você acabou citando aí na resposta anterior. Até fiquei curioso em relação a isso, como a igualdade pode ajudar nesse debate da liberdade e da social-democracia como ferramenta política de governo. Eu acho que esse antagonismo, que é muito mais presente na filosofia política do que na história, ele remonta mais ao século XIX, né? Vou falar mais do contexto assim, de surgimento do liberalismo, mas isso era um antagonismo que existia mais no século XIX. O próprio Bobbio vai dizer que existia no século XIX uma tendência dos autores, não todos, lógico, tratarem a liberdade do ponto de vista da liberdade negativa, né? Se a gente fosse usar ali o conceito do Isaiah Berlin, que é a ausência de coerção sobre o indivíduo pelo Estado ou pela sociedade. Pega o Stuart Mill, vai falar sobre isso e tal. Então, um Estado liberal, profundamente liberal, que preserva as liberdades individuais, ele não poderia garantir uma igualdade plena, porque para você garantir uma igualdade plena, você teria que intervir na liberdade dessas pessoas, inclusive a liberdade de propriedade. Né? O liberalismo do século XIX é muito atrelado à ideia de propriedade. Então, quando a gente pensa nessa ideia, nesse antagonismo, quando eles falam de liberdade, eles estão muito falando de liberdade econômica, né? A diferença ao meu ver, pelo menos, a diferença dos liberais lá da frente é que eles vão começar a pegar um outro conceito de liberdade. Não vão rejeitar a liberdade econômica, mas vão pegar outros conceitos. No próprio século XIX também já existiam autores que eles não viam de uma forma tão antagônica assim. Você pega o Tocqueville, quando o Tocqueville escreve A Democracia na América, a, a democracia para o Tocqueville é uma sociedade, né? Não é um regime político. Ah, e essa sociedade democrática que estava surgindo na Europa, e aí no caso aqui nos Estados Unidos, ela teria um amor pela igualdade de condições. Só que o Tocqueville, ele fala, ele elogia, né? O Tocqueville não é contra a democracia, mas ele fala as vantagens, assim, mas alguns perigos. E dentro desses perigos, está aí justamente o perigo de um conformismo da sociedade, né? Porque já que numa sociedade democrática o grupo social mais predominante seria a classe média, essa classe média ela iria concordar com as coisas que ela tem, ela não é nem totalmente rica, nem totalmente pobre, então ela estava bem conformada com a situação dela. Né? Então cairia no conformismo. Então, lógico, teria um outro problema que é o que o pessoal, os liberais mais costumam lembrar, que é a questão da tirania da maioria. Né? Ah, uma região ali, no determinado governo, a maioria pode minar a liberdade individual da minoria, em questão de opiniões e tal. E o Tocqueville ele fala que para você reduzir esses perigos, você precisaria de mecanismos liberais que garantissem a liberdade negativa desses cidadãos aí, a exemplo dos freios e contrapesos, a exemplo da formação de sindicatos, a exemplo da separação de poderes. Então, esses mecanismos liberais não queriam minar a igualdade. Eu queria dar uma freada para evitar cair nos excessos. Né? Então, mesmo apesar da gente ver na filosofia esse grande antagonismo entre liberdade e igualdade, até mesmo no século XIX não era um negócio tão preto no branco, né? Lógico, você tinha autores que realmente já pensavam de uma forma muito radical. Mas no final do século XIX,
a liberdade e a igualdade já começaram a caminhar juntos, né? Com o surgimento do liberalismo social, principalmente na Inglaterra, né? Muitos liberais ali na Inglaterra começaram a defender a atuação do Estado na, na oferta de serviços municipais, serviços de esgoto, saneamento básico e tal, porque isso garantiria a igualdade para eles. E garantindo a igualdade dessas condições básicas, você faria com que eles conseguissem usufruir da liberdade de forma mais plena, né? Então, isso vai ser um negócio que vai ser muito presente na, nos liberalismos, né? No século XX, aí volta a ter uma espécie de separação dessa igualdade, de liberdade, por conta dos liberalismos mais conservadores, né? A escola austríaca e tal, principalmente a escola austríaca. Mas, trazendo para o campo do Melchior, já no final do século XX, o Melchior vai publicar um livro que é o que se chama A Natureza do Processo, que aqui no Brasil ainda é um livro um pouco desconhecido porque ele não foi reeditado. Ele ainda está com a edição anterior da original da Nova Fronteira. E aí o Melchior vai falar que existem quatro tipos de liberdade. A liberdade de segurança, o que seria a liberdade de segurança? Liberdade de ir e vir, seria a liberdade negativa. A liberdade de expressão, a liberdade política e uma outra liberdade que seria a liberdade de oportunidades. A liberdade de oportunidade seria o gozo do lazer e o gozo das ocupações escolhidas pela pessoa. Então, além disso aí, do gozo do lazer, o gozo das ocupações, também teria as próprias condições materiais de autorrealização que essas pessoas teriam. Seria o quarto tipo de liberdade. E ele fala que esse quarto tipo de liberdade é uma liberdade que surgiu só na modernidade. E ela seria impulsionada por duas coisas. Primeiro, pela própria divisão do trabalho que o mundo industrial propiciou, porque se antes, na sociedade de corte, as pessoas elas definiam suas vidas a partir do estatuto do nascimento, agora com a modernidade, ela já teria uma possibilidade de mobilidade social. Não quer dizer que todo mundo vai ter acesso a isso, mas existe uma possibilidade, né? Então esse seria um fator. O outro fator seria a igualdade. No caso, não qualquer igualdade, porque o Mercier também divide entre igualdade meio e igualdade fim. Para ele, o importante seria a igualdade meio, que é a igualdade de condições. Saúde, educação, toda essa questão que garante as condições materiais para que eles consigam usufruir das outras liberdades, né? Então, você pega no exemplo do Mercier, a igualdade, ela anda junto com a liberdade. Ela é um meio para se atingir a liberdade. Então, hoje eu concordo com você, eu não vejo muito mais esse antagonismo que tinha. Alguns liberais mais radicais ainda tentam usar isso, né, para fazer uma crítica a estado de bem-estar social, ao intervencionismo e tal. Mas eu acho que já esteve mais forte antes esse antagonismo. E lógico, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente vai falar desse histórico do debate entre igualdade e liberdade, para a gente não achar que são as mesmas coisas durante toda a história, né? Quando os autores eles falam de igualdade e liberdade no século XIX, eles estão falando e no século XX falam de novo, eles estão se referindo à mesma coisa, só mudaram a opinião, se é bom ou ruim. Porque senão a gente ia cair no que um historiador ali do século passado, que é o Arthur Lovejoy, chamou de ideias-unidade, que é você pensar nas ideias como se fossem átomos de pensamento, que eles caminhariam de forma linear pela história e as pessoas simplesmente iriam reagir a esses átomos de pensamento. Às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa. E não, né? Igualdade. Você pega o Von Mises falando de liberdade, liberalismo, depois você pega o Hobhouse falando de liberdade, liberalismo, estão falando de coisas bem diferentes. Né? Eles estão respondendo a contextos diferentes. Você pega o Tocqueville falando, o Tocqueville está reagindo ali à, à sociedade americana, né, em 1930, ao governo do Andrew Jackson. O Von Mises, quando está publicando em 1920, está reagindo aos neopositivistas de Viena. Então, são problemas bem diferentes e eles usam esses conceitos eles mobilizam esses conceitos para operarem de formas bem específicas, por mais semelhantes que pareçam, né? Eles estão falando de coisas bem diferentes. Mas hoje eu acho que não existe muito esse antagonismo, não. Sim, é só uma pergunta em cima disso que você falou, se me permite rapidinho. É Claro. que, só para ver aqui se eu entendi certo, né? Até para deixar mais claro para o pessoal que está vendo.
Então, a igualdade hoje seria muito mais uma ferramenta para se atingir a plena liberdade, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a igualdade de oportunidades. No caso do Melchior, sim. No Seria um caso do Melchior, objetivo, não seria objetivo final em si, como, por exemplo, é para o socialismo marxista, por exemplo. Até porque na época, ao menos na minha leitura, parecia muito mais uma questão de militância, de deixar bem claro sua posição no debate público, né? Então, esse antagonismo fazia um pouco de parte do jogo político de militância da época. Hoje, pelo menos ao meu ver, não parece ser tanto assim. Parece ser muito mais fácil conciliar a igualdade com liberdade. Não existe mais esse antagonismo e, e a igualdade acaba sendo uma ferramenta para a liberdade, não um objetivo final por si só, isolado da liberdade, por exemplo. Hoje o debate vai mais ou menos por aí. eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o debate hoje ele tá muito mais complexo daquela época, né? Você tem novos elementos surgindo. Acho que a gente vai conseguir falar isso melhor ao longo da conversa. Mas no caso do Belchior, ele estabelece justamente isso que você falou. A igualdade meio e a igualdade fim. A igualdade fim, ele estaria pensando nas sociedades socialistas, de um igualitarismo mais pleno. Mesmo assim, ele fala que isso não é possível na União Soviética da época, porque existia uma classe do alto funcionalismo que era a nomenclatura, né? Então, mesmo assim, existiria desigualdade ali. A igualdade meio, que é a que ele acha legítima naquele momento, é a igualdade de condições, que era uma coisa que já estava sendo discutida aqui no Brasil. De onde que o Melchior tira isso quando ele fala dessas liberdades? Ele pega um livrinho que chama O que é Liberdade, do Celso Laffer. Então ele está dialogando com essa galera ali. Ele não é o primeiro a falar de liberalismo social, nada disso. Simon Schwarzman já falava isso antes também. O Melchior não inovou em trazer o liberalismo social. Ele popularizou. Mas no caso do liberalismo social do Melchior, a igualdade ele é um meio para atingir a plena liberdade. E liberdade para o Melchior não é só ausência de coerção, né? A liberdade para o Melchior, ele pega muito de um conceito alemão, que é a Bildung, que é a questão da autorrealização do ser humano. E para você se realizar, você precisa ter condições materiais para isso. Não adianta nada você só ter liberdade de expressão se você não consegue participar da política, se você não consegue perseguir os seus objetivos na sua vida, isso seria inútil para ele, né? Por isso que ele faz toda essa tipologia. Mas, de forma geral, a igualdade seria um meio para atingir a liberdade. Tá certo, obrigado. Perfeito, pessoal. Bom, para puxar o gancho agora, né? Tu já explicou muito bem o Melchior entende por liberdade, o que ele entende por igualdade. O que eu gosto do Melchior é que já no início, assim, ele é bem. Eu gosto muito de escrever Melchior, assim, ele escreve muito bem e ele é muito direto, assim. Eu gosto de autor, assim, sabe? É sem rodeio. É um dos meus trechos favoritos, que infelizmente eu fui um dos atingidos no Rio Grande do Sul das chuvas. Perdi muitos livros, alguns ficaram lá, agora estou no Rio de Janeiro, daí eu não estou com um livro aqui físico, infelizmente, no Melchior. Eu tinha o argumento liberal, a história do liberalismo, os livros dele, a crítica da cultura, vários, vários. Eu já fui muito fanático do Melchior hoje em dia. Não tanto, mas ainda admiro ele. Aí, uma das passagens que eu mais gosto do liberalismo antigo moderno é essa aqui. É muito mais fácil, muito mais sensato descrever o liberalismo do que tentá-lo definir de uma maneira curta, indicando que uma teoria do liberalismo antigo e moderno deve se apoiar em uma descrição comparativa de suas manifestações históricas. Tendo isso em vista, de que maneira, João, o Michel ele compreende e interpreta o liberalismo, sua pluralidade, sua historicidade, assim. Que eu gosto do Miguel que deixa bem claro que o liberalismo ele é um termo polissêmico e ele é bem plural, ele não é uma doutrina fixa e estática. Ele teve várias mudanças ao longo da história. E eu gostei muito que tu falou que o liberalismo começou no século XIX, porque eu concordo, assim. Eu tenho muita dificuldade de classificar alguns autores da tradição clássica de liberalismo no sentido estrito mesmo. O próprio Melchior, às vezes, apesar dele falar da liberalismo com coisa, liberalismo com nome, às vezes ele fala proto-liberais, ele vota no Locke, vota no Montesquieu, né? Então tem essas discordâncias com ele aí. Mas esse é um ponto, assim, a parte inicial do liberalismo, não sei se você concorda, mas a parte inicial do liberalismo antigo moderno, acho que ela é maravilhosa, porque o Melchior, ele faz todas as bases metodológicas dele, né? E uma frase que ele recupera do Nietzsche ali, que eu acho que resume muito bem, é aquela coisa que só é definível aquilo que é ahistórico, né?
Né? Aquilo que possui história, você não consegue fazer uma definição fechada e coerente. E como o liberalismo possui uma história, cada momento ele vai ser usado, ele vai ser apropriado de uma forma diferente e para fazer coisas diferentes, né? Então, a, o Belchior ele chama muita atenção para essa questão da pluralidade de liberalismo por conta de dois fatores, né, que ele deixa claro nesse início, aí, e que justifica isso de ser muito melhor descrever os liberalismos do que definir. Que é, primeiro, o conceito de liberdade. Se a gente tem uma definição muito básica de liberalismo como a defesa da liberdade, cada autor utiliza a liberdade de uma forma diferente, mobiliza o conceito de liberdade de uma forma diferente, com significados diferentes, com intenções diferentes e disputando campos linguísticos em um mesmo momento, né? Então, aí, como eu já mencionei agora há pouco, liberdade para o Mises é uma coisa, liberdade para o Hobhouse é outra coisa, liberdade para o Bob, para o Raimundo Aron, são outras coisas bem diferentes. É para o Hayek, aqui no Brasil, o Roberto Campos vai pegar muito o Hayek, vai usar o conceito de Hayek, e o Melchior vai usar muito o conceito do Raimundo Aron. São coisas bem diferentes. E outro ponto são os obstáculos que eles querem resolver. Por que eles estão usando, escrevendo essa obra? Qual que é a intenção deles ao publicar determinado texto naquele momento ali? Eu posso pegar ali, dando um exemplo ali, o François Guizot, no início do século XIX, ele estava publicando ali na França, ele vai estar publicando para questionar ali a restauração borbônica. Né? Agora eu posso pegar 100 anos depois o von Mises criticando o neopositivismo da escola de Viena. Né? O Melchior vai estar publicando na década de 80 para criticar ali, para elogiar determinados momentos da nova república e para entrar no debate da crise da reforma do Estado, que vai surgir ali em 87, 88. Então, repara que são contextos muito específicos. Então, por isso que é muito difícil você usar o liberalismo como um único obstáculo. O liberalismo ele está ali para criticar o absolutismo. Não, sinceramente, hoje não teria por que criticar isso. Né? E existem liberais ainda. Então, os obstáculos são muito plurais. E é até um problema que a gente tem, né, que o Spiller fala, que é a gente cobrar os autores para eles responderem determinados problemas que a gente julga importante hoje. Né? Por que, que o Stuart Mill não falou daquilo ali? Por que, que o Visor não criticou aquilo? Né? É um negócio meio egóico isso também, né? Então, essa historicidade, no ponto de vista da história das ideias, eu acho que é fundamental. E eu acho que o Melchior consegue, apesar de ser uma obra muito panorâmica, como ele mesmo fala, eu acho que ele consegue chamar atenção para essas balizas metodológicas. E aí, lógico, depois ele faz toda uma periodização ali, né? Que é o liberalismo clássico, que dentro desse liberalismo clássico estaria o Stuart Mill, o Tocqueville, ele vai pegar o Locke, Montesquieu também, estaria o François Guizot, né, junto com aqueles liberais franceses, ali, o liberalismo doutrinário, os federalistas americanos, né, o John Jay, James Madison e Alexander Hamilton. Depois ele passa para um liberalismo mais conservador, que seria uma resposta, uma reação aos excessos da Revolução Francesa, e dentro dessa, e por conta disso, esse liberalismo conservador ele era muito mais cético à participação política, ele era muito mais cético à democracia, né? Durante boa parte do século XIX, liberalismo e democracia caminharam de forma separada, o próprio Bloch reconhece isso. Então a gente estaria o Edmund Burke, aí, o Herbert Spencer, o Benedetto Croce, apesar do Croce, ele está falando em um contexto, está criticando o fascismo e tal. O Melchior coloca tudo ali na mesma caixa. E aí depois vem um outro capítulo, que é o capítulo que eu acho mais interessante, a periodização que eu acho mais interessante do Melchior, que é quando ele fala dos novos liberalismos e dos neoliberalismos, né, que já pega o século XX. O novo liberalismo seria o liberalismo social, esse liberalismo que surge ali no final do século XIX, começa ali no século XX, inclusive ele vai pegar o Keynes e falar que o Keynes é um liberal social, né, mais radical, acho interessante isso. O Leonard Hobsbawm, o Thomas Green, e ele vai dizer que esse movimento desse liberalismo social ele se enfraquece com a ascensão dos neoliberais. E neoliberais, nesse momento aqui, o Melchior está se referindo há basicamente três tradições ali, que seriam a escola austríaca, a escola de Chicago e a public choice, né, aquela vertente da ciência política, ali que ela é mais realista e tal. Uh,
E depois ele fala que existe um certo debate, porque ao mesmo tempo que os neoliberais eles estão muito fortes ali, principalmente as releituras do Hayek na década de 80, você tem outros nomes surgindo. Você tem o John Rawls surgindo, né? O Raimundo Aron tá forte ali também, o Bob tá forte. Então, ó, esse pluralismo do Melchior deriva basicamente daquelas duas questões iniciais: a diversidade de conceitos de liberdade e a diversidade de obstáculos que esses liberais querem responder. Se ficar confuso em algum ponto, você se pergunta, porque eu vou citando um monte de gente aqui. Por enquanto, acho que está bem tranquilo. Acho que deu para compreender bem. O José ainda está na live? Você tá Opa, escutando? Thales, deixa eu... show? Não? Eu troco o delay? Tá com delay, Deu um Thales? delayzinho. Então, não, já voltou. Ou de qualquer forma, Tá. a próxima pergunta era minha. Mudando um pouco de assunto aqui, mas ainda mantendo nesse debate, eu estava lendo aquele debate do Simons com o Godin, até porque eu vi aqui numa entrevista que o próprio José fez com o Samuel Pessoa. É um debate sobre desenvolvimentismo, né, planejado pelo Estado, pelo Simonsen, né, argumentado pelo Simonsen, e um Estado mais liberal, né, que é o que o Godin defende. E durante assim a leitura eu percebi que muita coisa do argumento do desenvolvimentismo pelo Estado permaneceu. E é uma coisa assim de décadas atrás, mas que a gente ainda vê ecos desse discurso nos tempos atuais. Assim, e eu queria ver se ou entender, né, a sua visão se ainda permanece esses ecos e por que eles permanecem, né, tanto do lado liberal, mas eu sinto isso mais do lado desenvolvimentista, né, esse argumento de que o Uhum. Estado tem que guiar, ou o Estado tem que desenvolver uma indústria, de que a gente não pode ser produtivo na parte agrária, esse tipo de coisa, muito focada para a indústria. Queria entender se isso permanece e talvez por que isso permaneceu de forma tão forte aqui no Brasil, no debate. Eu acho que permanece mais do lado desenvolvimentista. Eu acho que os liberais hoje, na verdade, eu acho que o liberalismo é meio over no Brasil. Eu acho que a galera não tá com aquela força que tinha, pelo menos até uns 5 anos atrás, assim. Que aí sim, naquele momento eu acho que era uma repetição assim de argumentos completamente anacrônicos em relação à aplicação no Brasil, né? Porque a gente teve a gestação de uma, pelo menos a tentativa de uma gestação de uma cultura política liberal conservadora ali de 2010 até 2020, mais ou menos ali, e tinha como referência, a cultura política vai selecionar, né? O Jean-François Serinet fala, você vai selecionar determinados vocabulários, determinados personagens, determinados eventos canônicos e tal. E os personagens que os liberais do Brasil escolheram foram Mises, foram Hayek, que estão o estado que esses caras estavam pensando ali na década de 40, 50, é bem diferente das escolhas políticas que a sociedade brasileira escolheu na década de 80, e que fortaleceu ao longo da década de 90. Então, acaba tendo uma repetição de argumentos prontos, de fórmulas, assim, que ah, fica muito anacrônica, e depois acaba caindo no debate do Ciro Gomes com o Rodrigo Constantino, né? Aí acaba naquilo ali. Mas eu acho que mais importante do que o argumento em si é como se construiu a estrutura da fala das pessoas aqui no Brasil, né? Como que se estruturou uma retórica aqui no Brasil. A retórica liberal versus desenvolvimentista era muito comum ali no contexto do século passado, porque estava na Guerra Fria. Então isso aí era um negócio comum para eles ali, né? Então, ou você é um nacionalista ou você é um entreguista, né? Ou você é um desenvolvimentista ou você é um liberal. Agora, eu acho que as escolhas que determinados grupos selecionaram aqui no Brasil formularam, construíram uma retórica que é simplista de ambos os lados. Assim. Acho que hoje os liberais é até mais simplista do que dos desenvolvimentistas. Mas eu acho que a gente tem que olhar isso, que a estrutura retórica do Brasil se fundamentou mais do que o argumento técnico em slogans prontos. Né? Então, uh,
eu nem avalio se está certo ou se está errado, não tenho nenhuma competência para isso, mas eu acho que a gente consegue, uma forma, uma chave de leitura para a gente analisar isso é na formulação de uma retórica. E a retórica no Brasil ficou isso aí. É uma repetição mesmo desses caras aí. Então, isso também é até uma forma de você dar legitimidade para o seu discurso, né? Você citar o Celso Furtado, você citar o Caio Prado Júnior, você citar o Simons, né? o Roberto Simons, né? Ou do outro lado, você citar o Budão, ou você citar o Mises, ou você citar o Hayek. É uma retórica que tem o objetivo de dar uma legitimidade pro discurso, mas se preocupa muito pouco com o argumento em si. Tá? Então, acho que uma forma da gente compreender como que os grupos, as ideias, elas estão sendo debatidas, é a gente começar a parar de tentar achar uma substância também nesse argumento e começar a olhar para a forma deles. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês acham que tem um projeto liberal no Brasil? Eu Em não, quer dizer, gestação? Eu acho que não. Esses grupos assim que eu talvez a gente participa, às vezes até dá uma discussão, sim. Eu acho que uma coisa que eu gosto do Melchior, que eu acho que falta no liberalismo, assim, eu me considero mais republicano, assim, já que se abriu assim, eu gosto mais da tradição republicana, assim, acho que o republicanismo responde muito bem aos problemas do liberalismo. Não sei se foi influência do Uhum. Skinner e do Perry, pode ser, não sei, que foi eu li outros É. autores, mas eu acho que o problema do liberalismo e do socialismo também é que o pessoal fica, qual que é a medida mais socialista, mais liberal que a gente vai fazer? Para mim tem que ser qual que é a mais eficaz, né? Se, se mostrar ali que o Estado funciona, dá certo. E o Melchior fala isso, exatamente isso no argumento liberal. No Japão, tal, deu certo o desenvolvimentismo. Então, pode ser que dê certo, né? O que eu disse que eu gosto do Melchior, assim, eu acho ele muito conservador, principalmente do ponto de vista cultural, assim, ele tem uma forte presença, assim, da literatura universal europeia e outros pontos. Eu acho que ele foi até o primeiro cara a formular o termo escola de Frankfurt, né? E várias, na parte cultural, eu gosto muito do Melchior, assim, mais até que da política. Mas o que eu gosto do Melchior é isso, que ele fala da eficiência. Eu acho que o liberalismo e o socialismo, eles estão eu acho meio infantilizado assim, o debate. Eu acho que o pessoal fica muito preso a isso, sabe? Se tiver um estudo ali que mostra que, sei lá, que estatizar uma coisa dá certo, ou que sabe, liberalizar, deixar o mercado mais aberto também vai, eu sou favorável. Assim. Eu vejo que os liberais eles ficam muito ofendidos assim, se tu fala esse tipo de coisa. Não, mas é verdade. Eu estava lendo um livro há pouco tempo, não terminei de ler ainda, que se chama Tribos Morais, que é do Joshua Green. E o Joshua Green, ele fala que nessa sociedade pluralista que a gente vive, existem vários grupos, várias tribos. E dentro da organização interna dessas tribos, eles conseguiram resolver determinados problemas com algumas regras morais. E que se a gente passar para o da política, seria ou você ter uma economia de mercado, você ter que seguir toda a regrinha, ou você ter uma economia planificada, não, não, não. E que para eles resolverem os problemas deles, o dilema dos comuns interno aos grupos deles, deu certo. Só que o problema é quando eles tentam passar essas regras morais para as outras tribos. E aí começa esse fla-flu, né? Então aí fica essa coisa, não, eu sou um liberal, eu não posso querer nenhuma intervenção do Estado. Não, eu sou um socialista, não, o mercado não pode, a dimensão da economia do mercado não pode. Então fica essa coisa meio tribalista mesmo. Então eu concordo, estão muito enfatizados. eu vejo de forma bem parecida também, porque quando eu concordo com o José que o debate ele vai muito. E com você também que parece muito uma tribo, que você não pode aceitar que propostas do outro lado dão certo. Por exemplo, muitos liberais, eles, por exemplo, não sabem que a Coreia adotou medidas desenvolvimentistas e que sim, deu certo, tem seus méritos. Mas nem por isso, ao meu ver, pelo menos, significa que toda forma de desenvolvimentismo vai dar certo. Eu acho que tem que ser feito com cuidado e tudo, mas eu não vejo isso, infelizmente, no debate público brasileiro. Não sei se pode ser uma questão de bolhas que eu acompanho também, de essa boa vontade de assumir que o outro lado pode estar certo em algumas coisas e ser mais eficiente em algumas coisas que o meu lado, por exemplo. E acho que isso infelizmente, dos dois lados. Acho que a gente está muito Sim. longe do projeto liberal no Brasil de assim, uma mentalidade mais adulta e equilibrada. Parece algo mais de torcida organizada, que nem você falou. Parece que a É, gente cita um termo e pronto, acabou o debate. O liberal ouve o termo desenvolvimentismo e acabou o debate. Ou a pessoa de esquerda ouve o termo privatização e pronto, acabou o debate. Eu
eu acabo vendo muito mais nesse sentido. Acho que, não sei se é uma visão pessimista também da coisa, mas é o meu ponto E de eles, vista. e eles tentam achar algum modelo, um tipo ideal, né, do que é o verdadeiro socialismo, o que é o verdadeiro liberalismo. Então, no caso que o José falou aí o Melchior lá na natureza do processo, ele vai ser, como o Igor falou, vai ser o Japão como um modelo de industrialização, que tem intervencionismo. É. Então, se um liberal mais radical vê isso, fala, não, mas isso não é um verdadeiro liberalismo. É um socialista fabiano, isso aí eu não sei o que lá. E se você pegar um cara assim, sei lá, sei lá, o Norberto Bobbio, que falava que era um socialista liberal, né, usando o termo socialista liberal. Não, isso aí não é um verdadeiro socialismo. O socialismo verdadeiro tem que seguir essas características aqui. Então não chega em lugar nenhum essas discussões. Né? É uma coisa curiosa que pouca gente sabe, assim, mas também porque eu não sei se tem pouco texto traduzido também, não sei. Mas os primeiros socialistas utópicos ali, muitos defendiam um livre comércio, então se algumas pessoas não têm noção disso, assim, que os primeiros socialistas eles tinham essa visão, aí depois tem os socialistas fabianos, mas aí vocês, produção da história, pode falar melhor, porque faz tempo assim que eu não tenho uma leitura tão assídua assim desses movimentos. Mas para comentar, assim, a fala e depois passar para o Thales, depois fazer uma questão do Skinner, que eu acho muito interessante sobre o mito da coerência, que é mais ou menos o que a gente está falando, né? Mas eu acho que um dos problemas também que talvez tenha esvaziado o debate de liberalismo é que agora o debate presidenciável fica muito ruim, assim, sabe? Tu é meio que obrigado a escolher um dos lados. Se tu mostra uma posição assim, não, eu queria uma alternativa, já tô cansado, aí tu fica, daí tu já é dizimado, assim, eu acho que o Brasil ficou muito poluído, porque a polarização, eu concordo com a ciência política, que o pessoal da filosofia não gosta, outras áreas, mas eu acho que é verdade, cara. A democracia necessariamente vai ter polarização. Não tem como evitar isso. Só que chegou num nível muito além do normal, assim, sabe? Tipo, a pessoa tira o sobrenome se o pai votou num tal presidente. Tipo, sabe? Então ficou um negócio muito ruim e é empurrado, assim, sabe? E parece que nenhum movimento de direita e esquerda tenta mudar isso, porque dá pra entender, né? Pelo processo eleitoral. Tipo, tem um pessoal da direita que é mais estilo FHC, assim, mas vê que no Bolsonaro tem chance de ganhar e vai, só que é um negócio muito ruim e eu sou muito pessimista, assim, onde é que vai a política brasileira. Eu acho que eu não tenho muito otimismo. Eu tenho otimismo crítico, assim, mas é difícil. É muito difícil. É, Certo. É, eu sou bem pessimista também. João, olhando mais esse panorama e também respostas e perguntas que a gente fez anteriormente, eu, pelo menos, e acabo conversando com pessoas que parecem sentir que existe pouca adesão desses pensadores que a gente citou no debate público. Ou se existe adesão, é muito mais ligado a um argumento de autoridade, como Hayek disse tal coisa, então está certo. Acaba ignorando o argumento ou ignorando a profundidade do argumento. Eu queria entender, assim, na sua visão, ou uma visão mais histórica, de como isso se deu, porque assim, eu acho bem difícil acreditar que essa não adesão não seja poluente ao debate, porque é bem difícil acreditar que o Melchior, ou o Hayek, ou mesmo o FHC, ou o lado socialista não tem nada a acrescentar ao debate. As pessoas usam só o argumento de autoridade. Então, eu queria entender se existe algum motivo especial disso ter acontecido, porque as pessoas acabam ignorando esses autores ou usando só como argumento de autoridade. E até para Eu complementar acho o que o Thales falou, desculpa, uma coisa que o pessoal esquece, que, por exemplo, tanto o Mill quanto o Marx, eles eram muito ativos no debate público. Então, acho legal tu dar as perspectivas históricas, assim, que grandes filósofos, eles eram muito ativos no debate público. Eles não eram que nem os intelectuais nossos, assim. eu acho que isso aí é tipo da retórica que se construiu, mas em relação a ignorar esses autores, eu penso que até, sei lá, 5 anos, 6 anos atrás, quando existia ainda uma defesa mais forte do liberalismo no Brasil, pelo menos as pessoas liam esses autores. Eu acho que liam mais o Hayek, liam mais o Mises e tal. Mas hoje eu já acho que não. Hoje eu já acho que aí é argumento de autoridade mesmo. E não sabem aprofundar, fica só um slogan mesmo, como a gente falou. Acho que isso aí, a resposta que eu dei sobre a construção de uma retórica, de uma estrutura de fala, eu acho que isso é muito mais importante mesmo. Né? Eu acho que é muito mais importante. Agora, em relação as pessoas ignorarem esses autores,
Melchior, esses outros. Aí eu já acho que é realmente ah, dialoga com o contexto do momento em que as pessoas começaram a emitir suas opiniões. Igual, por exemplo, vamos pensar no caso do liberalismo. Ah, e no caso de por que ignoraram o Melchior e tal, aqui no Brasil, já que ele tem muita coisa a acrescentar mesmo, falava de tudo, né? Falava de poesia, crítica literária, história das ideias, tudo isso, direito. Ah, o momento que começou essa construção dessa cultura liberal conservadora aqui no Brasil foi um pouquinho antes de 2010, entre o e tal. E naquele momento, e ao longo daquela década, principalmente ali chegando no ápice de 2015, 2016, o pessoal começou a usar essas referências liberais para fazer uma crítica ao governo que estava aqui. Né? A gente estava ali naquele âmbito da nova matriz econômica, de intervencionismo e tal, do Manteiga, e começaram a fazer uma crítica àquilo ali, utilizando como referenciais teóricos intelectuais o Hayek e o Mises. Né? Então, para responder, eles se apropriaram desses caras para responder aquilo e geraram uma oposição ferrenha. Se a nova matriz econômica está é, intervindo na economia, então a gente precisa fazer o oposto. Então a gente precisa de uma economia que não intervenha nos mercados. E o exemplo que esses caras vão tirar vai ser nos austríacos. Eu acho que seria muito, acho que seria praticamente impossível eles recuperarem o Melchior naquele momento ali. É por mais que as obras começassem a ser reduzidas, porque a intenção desses caras era outra, né? Eu acho que estava caminhando para uma questão de radicalização ali. Hoje eu já acho que é um negócio que o pessoal já está revendo. Hoje eu acho que o pessoal está revendo, mas eu não vejo perspectiva de retomada do Melchior. Eu não vejo isso, porque eles retomaram esses autores aí para responder aquela questão específica, a própria historicidade dessa apropriação. Desculpa interromper, mas assim, você acha que isso é muito mais da natureza, da forma que o Melchior escreve? Porque para mim ele não parece ser, pode ser mera impressão também, ele não parece ser tão fácil de tirar frases soltas dele como era o dos autores da escola austríaca. Parece que ele, o argumento, a natureza do argumento dele já parte de premissas mais complexas que dificultam essa introdução no debate de militância. Ou não tem muito a ver, não é por aí. Não, eu acho que tem, tanto que na própria época do Merkel, ele era polemista, né? O Merkel, participava de vários debates públicos, né? Em televisão, debatia na televisão, publicava, tem os famosos debates dele com a Mariana Chauí e tal, com o Paulo Francis, e falava que o Paulo Francis falava que o Melchior fazia terrorismo bibliográfico, de tanta citação que ele fazia, né? Então ele não era um cara fácil de se ler, não era um cara que você pegava uma frase de efeito assim, pronto, resolvi o debate. Né? Nesse caso, os outros e o Hayek eram mais. Não estou menosprezando esses outros autores, mas eles, eles seguem uma linha que é mais simples. A prosa ela é mais simples, né? Então isso acaba facilitando, lógico. Isso acaba sendo mais palatável para as pessoas. Né? Então, você tinha vários grupos que estavam fazendo oposição ao regime político, ao governo aqui do Brasil, e era muito mais fácil ler Mises, ler Hayek do que ler o Belchior. Né? Eu tendo a concordar com isso. É uma coisa que eu acho que eu não sei se estaria, eu não sei se vocês têm, vocês talvez tenham essa questão da história, assim, apesar de gostar muito da história, eu acho o livro de vocês muito difícil, assim, de ler, mas uma coisa que eu acho que também acaba coadunando e explicando esse processo é que o Servidão do Hayek, ele foi um livro panfletário, né? Então, esses livros foram propositalmente panfletários. E o Melchior, ele, nos artigos de jornal, parece que ele tem um caráter mais panfletário, mas nos livros ali, ele tem uma... Melchior, como tu disse, né? Acho que a Júlia Melchior, no documentário aquele da Realizações, ela fala, né, que o Melchior, ela perguntava, página 40, o que que o filósofo falou, e ele sabia falar, sabe? Ele tinha uma memória bizarra, ele passou em primeiro lugar no concurso do Itamaraty, que é super difícil de entrar, né? Então, o Melchior era muito sofisticado, assim, né? O Raimundo Haron, quando encontrou, ele ficou muito surpreso também. Eu acho que também tem esse caráter, assim, porque o Melchior, acho que ele não tinha o intuito nas obras dele fazer uma obra panfletária, assim, sabe? Né? No sentido do pessoal da escola austríaca, assim. Se tu for pegar outros A livros do obra Hayek, tu mais vê que ele é mais sofisticado, assim, o Servidão, eu acho que ele é propositalmente um livro panfletário, né? sim, sim, não, é no menosprezei esses outros autores, não. Você pega, no caso do Mises, as seis lições. As seis lições ali
é um conjunto de palestras ali que foram publicadas como livro, que é onde o pessoal começa a ler isso aí, né? Começa a ler sobre liberalismo, no caso do Hayek é o Caminho da Servidão. Agora, a obra mais panfletária, assim, entre aspas, do Melchior é A Natureza do Processo. Ele mesmo diz ali que ele está escrevendo sobre temas difíceis para um público amplo, né? E mesmo assim, o livro não é fácil. Você começa a ler, não é um livro fácil, ele fala muita coisa, ele tem muita referência, ele fala de temas muito distintos entre si. Então, o Melchior, ele é uma leitura mais exaustiva. Então, acaba se dificultando um pouco um acesso mais amplo. E também, lógico, o próprio contexto assim, do Melchior ter sido muito associado a um teórico de direita e como o redator do discurso do Collor, fez com que, a partir dos anos 90, ele fosse um pouco esquecido. Né? Que muita gente começava a associar a direita à ditadura militar, apesar do Melchior ele se dizer de centro-esquerda. Interessante isso. Só uma pergunta e depois eu passo a bola do José, que eu já estou monopolizando aqui um pouco. Recentemente, com essa onda de influencers militantes, né? Mais a esquerda, né? Mais a extrema esquerda, na verdade. Recentemente eu vi o Jones Manuel, por exemplo, ele citando o próprio Melchior como um liberal mais fácil de lidar, um liberal que tem argumentos mais profundos, né? Para além dessas frases prontas. Então eu queria saber se essa sua visão que agora está sendo resgatado, o Melchior, ele tem a ver um pouco com essa onda de militância, ou se, ao inverso, essa onda de militância tá sendo um reflexo do liberalismo. Se agora que, por exemplo, o debate parece estar se aprofundando, mesmo que ainda seja uma questão de torcida organizada. Você acha que os liberais estão recorrendo ao Melchior ou para atribuir profundidade ao argumento, ou você acha que é uma mera questão de. Caraca, me embananei, peraí. Perdão, José. Capaz, tá? Vai na tua. Vai, tá É, tranquilo. é que assim, por exemplo, o Jones Manuel ele citou o Melchior, né? Então, eu queria entender se isso é uma. Caraca, eu vou ter que passar, porque essa pergunta já foi. Na verdade, ele já respondeu ela teria que ser feita anteriormente. Tem Tá como? tranquilo, tá? Fica Não, tranquilo. eu entendi a sua pergunta. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Mas se você Não, quiser continuar. porque ela já perdeu o espaço dela. Tu que sabe. Se quiser responder, João, também fica à vontade. Se quiser responder o que o Thales falou, que tu entendeu, daí eu acho que tu pode juntar com o que eu ia te falar, né, do Skinner, do mito da coerência, que ali no capítulo, nos capítulos finais da tua dissertação, e tu explicar um pouquinho o capítulo final, aí tu pode encaixar com a pergunta do Thales, que eu acho que ela acaba conectando, assim, principalmente esse resgate, a Você citar, Redenções fez, o João César Castro de Rocha fez várias palestras também, então acho que acaba se coadunando. E também essa coisa do Cosmo do Skinner, né, do mito da coerência, assim, que o pessoal tenta fazer uma interpretação muito unificada dos autores, assim. Eu acho que isso é mais o mal da filosofia do que da história. Estou sendo um pouco polêmico, assim. Mas eu acho que na história, na filosofia, o pessoal é muito preso a uma visão, assim, unificada do autor e muito preso a um comentarista específico, assim, sabe? Então, isso para mim é um certo desconforto, assim, que eu tenho com algumas leituras do pessoal da filosofia, assim. Com todo respeito, eu gosto muito da minha área, mas eu acho que a gente tem que ler o texto, o contexto, e pensar que um pensador não vive no vácuo, sabe? Não dá para achar que a partir do Montesquieu teve a separação pelos poderes, que não foi assim, não. mas seria em relação à mitologia da coerência? Eu não sei se eu entendi muito bem. Ah, não, o que tu pode falar o que o Thales falou sobre a retomada do Melchior, o pessoal da esquerda, o Jones Aham. Manuel, eu fiquei até surpreso que eu não sabia que o Jones Manuel tinha falado do Melchior. Olha que a Sabrina também tinha falado dele. Tem aquele comentador muito bom do Gramsci brasileiro, que acho que é o presidente da Sociedade Gramsci brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora. Que eu, quando usava o Twitter, eu seguia ele, mas eu esqueci. Que ele também falou que o marxismo ocidental, acho que é, não lembro quando no livro do Melchior sobre o marxismo. E daí ele fala que ele achou errado algumas críticas do Melchior, mas ele ficou surpreso que o Melchior ele lia muitos autores assim, fora do ciclo comum, sabe? Austríaco, alemão, sabe? Isso é uma coisa muito impressionante do Melchior. Ele era um leitor muito ávido, assim,
Acho que ele foi realmente a pessoa que cunhou o termo na escola de Frankfurt. Então, isso que eu acho muito interessante no Melchior. E o que eu gosto do Melchior é que ele é autêntico, assim, sabe? Ele é polemicista, ele tem, às vezes, uma outra interpretação equivocada, mas o que eu gosto do Melchior é que ele é autêntico e ele tem a sua necessidade, sabe? Até para usar um exemplo contemporâneo, eu acho que o Marcos do Lisboa, assim, eu acho que ele é um dos caras que mais segue a linha do Melchior nesse sentido, assim, eu já vi várias coisas que eu me do Lisboa, ele fala, assim, do problema, por exemplo, da indústria automobilista, e eu vejo que o pessoal liberal às vezes foge do tema, e eu gosto do Lisboa, que ele é assim, papas na língua, sabe? Eu gosto de intelectuais assim. Ah. Não, eu vi o Jones elogiando o Belchior e tal. Mas eu acho que essa onda do Red Bull e tal, eles estão tentando responder a todos esses outros anos aí em que houve essa tentativa de construção de uma cultura liberal conservadora, né? Então, naquele momento, eu acho que houve uma espécie de monopolização desses liberais, e junto com esses liberais também houve várias distorções em relação à própria teoria marxista e a teoria marxiana. E eu acho que esses webcomunistas eles estão fazendo uma reação a isso. E os liberais, eu acho que eles não esperavam que viriam os socialistas ali que são mais eruditos do que aqueles que eles costumavam debater naquele momento, né? Então, tanto que você está vendo, a gente está vendo tanto debate aí que, entre o Jones e os outros aí, o Gustavo Machado e tal, que está dando BO. Agora, a retomada, eu acho que o Belchior não está sendo retomado hoje. Eu acho que ele foi retomado, tentou se retomar ele, principalmente ali o Livres, né, aquele movimento lá, o Livres, falam direto do Belchior, mas eu acho que eles não têm tanta força, assim, igual outros grupos liberais no Brasil. E eu acho que o Belchior deixou de ser retomado. Porque a ideia do Livres é. O Christian Lynch, ele tem um texto que ele fala que ali na época do governo Bolsonaro, houve uma divisão entre os liberais, mas os neoliberais, os liberais conservadores mesmo, seriam aqueles mais alinhados ao Bolsonaro e as visões mais conservadoras, e que alguns até caíram no nacionalismo, e outros seriam os liberais democráticos, né, que aí incluiria o Livres, entraria essa questão comercial. Então eu acho que a apropriação que esses caras, a exemplo do Livres, fazem é para fazer uma reação aos outros liberais, né? E no caso, esses comunistas, eles estão retomando tudo isso para fazer uma reação a todos esses anos em que os liberais meio que monopolizaram uma parte da militância, né? Eu não acho que vai se fortalecer tanto assim a ponto de criar uma cultura política, mas eu não sei se foi isso que o cara passar na pergunta, Foi mais ou menos isso mas que tu eu queria dizer, entendi mais ou Thales? menos Fica isso. à vontade, não precisa ficar nervoso, fica É, tranquilo. e mais um sentido, na verdade, que ele citou o Melchior, né? E eu queria entender se ainda existe espaço para o Melchior nesse debate, porque mesmo que ele tenha citado, foi de passagem, querendo ou não, né? Mas a forma que o Melchior parece argumentar não parece encaixar muito bem nesse debate polarizado hoje em dia, até pela natureza complexa dos argumentos dele. Não parece ser algo para rede social, algo de frase pronta que em uma ou duas frases você entende o que ele quis dizer. Na verdade, é mais provável o contrário. Você pode entender errado o que ele quis dizer. Entendi. Eu acho assim, para quem pensa no ativismo liberal, na militância liberal no Brasil, eu acho que o Belchior e as referências que ele traz, o Bob, o Raimundo, eu acho que são muito mais interessantes do que as outras referências, porque eu acho que saturou um pouco as outras referências, não deixam de ser importantes, mas eu acho que para fazer frente a outros grupos que estão surgindo agora, que estão desenvolvendo uma certa erudição, aquelas referências anteriores já não dão conta, entende? Eu acho que ficar recitando um João Luiz, ficar recitando Hayek ali, eu acho que já foi. Né? Eles são importantes e tal. Então, e eu acho que assim, teria que sofisticar o discurso liberal no Brasil também. Eu acho que os grupos que tem aqui, eles têm uma retórica muito simplista, eu acho que ainda é muito preso, igual o que a gente estava comentando agora há pouco, a fórmulas prontas, a uma retórica que se consolidou de repetir, abertura de mercado, não sei o que lá. Eu acho que o Belchior não é uma referência de frase pronta, mas eu acho que é a referência que sofisticaria um pouco do discurso.
Inclusive, até mesmo porque esses webcomunistas, eles gostam de chamar atenção para a questão da teoria marxista do Estado como um instrumento de classe e tal, e a democracia burguesa. E o Melchior falava disso na década de 70. Então, eu acho que os argumentos que essas pessoas, que os ativistas no Brasil poderiam se apropriar do Melchior, são muito mais interessantes. Não concordo, é uma coisa que eu acho que o Melchior, tu pode me corrigir, João, tu que estudou ele de forma acadêmica e leu mais que provavelmente mais eu que o Melchior. Mas uma coisa que eu sinto no Melchior, até puxando para da filosofia, eu acho ele muito parecido com o McIntyre, assim, dois ex-socialistas, e eles têm também uma leitura muito sociológica, assim. Eu sinto que o Melchior ele tem muita influência do sociólogo que ele fala. O Octávio Paz era poeta ou era sociólogo que ele dialogava? O Paz, ele é sociólogo, se não me engano, né? É, eu vejo que o Melchior é o Ele Raymond está na Aron, né? questão Ele é do muito influenciado pelo Aron patrimonialismo, também, né? né? Eu vejo É, que o Melchior tem uma leitura sociológica é, muito forte, né? Eu acho que tem. isso dá mais robustez dele. Eu acho que um do problema do liberalismo, assim, no Brasil, é que eles tentam implementar a cultura americana no Brasil. É diferente, cara. É diferente, assim. Não dá para achar que o capitalismo e liberdade do Milton Friedman aplica de modo amplo aqui no Brasil, que não é assim. A gente tem uma raiz ibérica muito forte, né? Então um professor meu até falou isso, que para entender o Brasil a gente tem que ler mais os ibéricos. Em certa medida, eu concordo sim com ele, acho que é mais coerente. Aí, João, para terminar, sim, a gente mais sempre conversa, gostei muito da tua leitura do liberalismo. É que tu explicasse um pouquinho assim, o final ali da tua dissertação e também se tu falou lá no início da conversa, eu acabei esquecendo um pouquinho dos projetos futuros que tu tá desenvolvendo, se tu ó, pretende lançar mais vídeos no canal, se sinta à vontade aí para fazer teu jabá e palavras Ah, finais. tá. É, então, você quer que eu fale do final da dissertação, né? Da Isso, isso, questão. isso. É que eu gostei muito, principalmente ali quando tu fala do Skinner, do mito da coerência, que eu acho que a gente ia falando, a gente acabou falando na conversa, né? Mas só para sintetizar num conceito, né, do mito da coerência do Skinner, que eu acho importante frisar, que eu acho que é um problema, assim, que as pessoas têm de ter uma visão muito unificada, assim, dos conceitos, dos autores, do geral, assim. Eu gostei muito ali do capítulo final. Ou se sentir à vontade, pode ser só falar dos teus projetos futuros, tá? Porque a gente acabou já falando nisso no decorrer da conversa já. Só então, fazendo associação com a dissertação, com esse capítulo final, que eu falo do mito da coerência, eu falo do mito da coerência quando eu pergunto qual que era o lugar do Melchior na história intelectual do Brasil, né? Porque até mesmo para fazer o contextualismo de tudo isso, o André Singer, ele faz um texto ali em 2001 falando que o lugar do Melchior no Brasil não estava claro ainda na história intelectual do Brasil, não estava claro. Então meu texto ele acaba dialogando com isso. E a mitologia da coerência, né? O que seria a mitologia da coerência? Seria aquele erro que a gente tem de tentar criar um sistema fechado e coerente do pensamento de um autor. A gente fala, o pensamento de José Guilherme Melchior, o pensamento de fulano de tal, como se fosse uma coisa muito simples. Né? E ao longo da vida desse autor, ele vai mudando de ideia, ele vai respondendo a questão diferente, ele vai sendo contraditório, né? É um negócio mais orgânico, assim mesmo, não é um negócio tão fechado, tão simples. E o caso do Melchior, ele tem muito problema, assim, porque ele já foi chamado de muitas coisas aqui no Brasil. Né? Então, a gente tende muito a reduzir o pensamento do Melchior ao rótulo de social liberal. Né? E eu acho assim, que o lugar do Melchior, até mesmo para sair um pouco dessa questão da mitologia da coerência, acho que o lugar do Melchior na história intelectual brasileira é que ele faz parte de um conjunto de autores que se debruçam sobre uma literatura política que surge ali a partir da década de 60, principalmente 60, começa nos 60, começa a se intensificar nos 70 e vai para os 80. Que são autores que eles estão preocupados ali em refletir sobre o autoritarismo no Brasil, refletir sobre o autoritarismo e a modernização no Brasil. A Angela de Castro Gomes fala muito sobre isso. E esses autores, para eles analisarem aquele contexto da ditadura militar, daquele autoritarismo, eles falam: a gente não pode só olhar para o fato da ditadura, a gente tem que voltar, a gente tem que ir para trás. Então, eles fazem toda uma análise histórica. Então, por isso que muitos vão começar a falar do patrimonialismo. Né? Então, você citou o Octávio Paz, o Melchior vai pegar coisas do Paz nesse momento.
né, para fazer uma leitura mais ibérica mesmo. E aí ele vai se aproximar de autores como Raimundo Faoro, Otávio Paz, Richard Morse e o Simon Schwarzman, né? Então, o problema dos males do Brasil da década de 70 do Melchior estava pautado no neopatrimonialismo. E a proposta que ele tinha para isso era o social-liberalismo. O liberalismo social do Melchior tem como objetivo principal, amplo, sim, resolver o problema do neopatrimonialismo. Lógico, se você for olhar em cada livro do Melchior, vai ter problemas mais específicos. Então, no argumento liberal que você citou, o liberalismo social do Melchior vai estar querendo responder às estadofobias, que ele chamava, né? Aquelas teorias que eram completamente contra o Estado, a existência do Estado, seja da direita, seja da esquerda. Você pega na 1988, 1989, os textos do Melchior, as críticas que o Melchior faz, era para intervir nos debates que surgiam ali acerca do cartorialismo, da tendência do Estado brasileiro se agigantar. Né? E o liberalismo social acaba sendo uma resposta para tudo isso. Né? Mas o lugar do Melchior, ele acaba sendo justamente essa literatura política. E a mitologia da coerência é importante para a gente pensar o Melchior mesmo durante a década de 80. Porque ele muda o pensamento dele. Se você pegar ele falando sobre o conceito de usando o termo neoliberal no argumento liberal, e depois pegar ele usando o termo neoliberal nos artigos ali de 87 e 88, ele está falando de coisas diferentes. Né? Ele muda o pensamento durante a própria década. Então a mitologia da coerência vem para alertar a gente para não cair nisso, para não achar que ele está falando da mesma coisa. E uma outra mitologia que o Skinner fala, que é a mitologia da prolepse, que é aquela questão de você entender o Melchior a partir do que foi feito dele. Aí vem o problema de você rotular demais. Porque o Melchior já foi chamado de neoliberal, já foi chamado de liberista, de liberal conservador, de porta-voz da direita, de esquerdista do Itamaraty. O que ele é? Entende? Então, se você for basear em tudo isso, você já vai ter uma interpretação enviesada do pensamento dele. Então, na questão da mitologia da coerência, é isso. Então, eu tento associar muito essas ideias, esses autores, do ponto de vista mais histórico mesmo, né, de um ponto de vista bem historicista. Eu acho que é isso, né, em relação ao pensamento do Melchior. Agora, até complementando planos futuros que você perguntou, agora eu estou no doutorado, estou estudando história dos Estados Unidos, estou estudando a era progressista ali, um intelectual chamado Herbert Crowley, também os debates que ele travou ali sobre o que é progressismo, ah, como que a gente vai redefinir os valores da sociedade americana diante de uma era industrial, né? Porque no momento da Constituição eles tinham um desejo ainda de uma terra de pequenos proprietários. Então, agora, nos próximos anos, eu vou focar nessa tese. E você mencionou o canal aí, faz uns 2, 3 anos que eu não posto vídeo. Eu quero voltar a postar, é que agora eu tô sem tempo mesmo. Mas eu quero voltar. Naquele momento que eu postava, eu estava bem envolvido em questão do liberalismo. Então você pega os vídeos, tem o Melchior, o Stuart Mill, acho que tem um que eu cito Marcos Lisboa também. Mas eu quero voltar a fazer sobre ciências humanas, mas de uma forma mais ampla. Perfeito, João. Quando tiver pronto a tua tese, vai ser um prazer ler, assim. Eu gostei muito da tua dissertação. Queria ter lido ela com mais, um modo mais analítico, assim, mas do pouco que eu li, eu gostei, assim, eu gostei muito. Tu citou muito bem isso, Skinner, assim, gosto muito dele, do Melchior também. Acho que isso que é legal do Melchior, assim, sabe? O cara tem muito rótulo, geralmente, nem sempre é bom, mas às vezes é bom, porque mostra que o cara ele é autêntico, assim, isso que eu sinto falta, assim, né? No Brasil, essa falta de autenticidade. Eu queria te agradecer novamente, João, queria agradecer ao Thales, muitíssimo obrigado pela conversa. Muito obrigado aí, Thales, né? Acho que foi uma conversa proveitosa para todos aí. Até mesmo para eu repensar algumas posições que eu tinha antes, né, em relação Isso é bom, né? a considerar, serve para isso. Tem aquela frase, não sei se é do Kant aqui na filosofia, tem muito isso, né? Dizem que é aquela frase do Voltaire, eu não eu vou defender o direito de quem discordar até o final, uma coisa assim como o Voltaire fala, diz que não é bem do Voltaire, né? Mas o Kant também tem uma, né? Que quem não muda de pensamento não é um verdadeiro gênio. Eu acho que isso que é fato, né, cara? Quando se prende muito, isso é ruim, sabe? Acho que contradições o tempo todo não é legal. Acho que é uma das coisas boas da filosofia analítica, da filosofia da linguagem, é isso de tu deixar teus argumentos mais sofisticados, mas
Mas tu ficar muito preso numa ideia, eu acho que não é uma coisa boa, sabe? Eu acho que a vida tu vai amadurecendo, assim, é normal, né? Quando a gente é jovem, a gente é muito mais militante. Aí quando a gente cresce, a gente tem uma visão mais realista, assim, da política. Mas às vezes a gente tem uma visão muito enlaçada, eu acho que é natural. Bom, pessoal, vou passar aqui.